Um homem pode destruir uma vida em 15 minutos. Não com uma arma, não com violência, mas com uma caneta e um bloco de multas. E o inspetor Marcos Ribeiro estava prestes a provar isso da maneira mais cruel possível. Naquela manhã de terça-feira, o sol nascia sobre a capital com a mesma indiferença de sempre. Marcos ajustou o cinto de sua farda azul marinho diante do espelho, observando cada detalhe com a precisão de um cirurgião. 38 anos de idade, 15 de carreira, 0 multas canceladas. Esse era seu orgulho, sua identidade, seu propósito. Para ele, a lei não tinha meio termo. Não havia espaço para interpretação, para piedade, para exceções. As regras existiam para serem cumpridas. Ponto final. Sua esposa, Carmen, entrou na cozinha carregando a marmita dele. Marcos, você precisa relaxar um pouco. Ontem você multou a professora da escola do Pedrinho só porque ela parou por 2 minutos na frente da padaria. A voz dela tinha aquele tom de cansaço de quem já havia desistido de mudar o marido. Ele tomou um gole de café, os olhos fixos no jornal. A lei não pergunta quem você é, Carmen. Se ela pode parar ali por 2 minutos, qualquer um pode. E aí vira bagunça. Ordem é ordem. A mulher suspirou, beijou a testa do filho de 7 anos que comia cereal na mesa e saiu sem dizer mais nada. Pequenos silêncios como esse já haviam se tornado rotina na casa dos Ribeiro. Na delegacia de trânsito do 4º distrito, Marcos era uma lenda. Seus colegas o chamavam de Robocop, alguns com admiração, outros com um misto de zombaria e desprezo. Ele nunca se importou. Admiração ou desprezo, tanto faz. O que importa é que quando eu faço uma blitz, ninguém tem dúvida de que vai ser autuado se estiver irregular. O cabo Juliano Santos, seu parceiro de patrulha há 3 anos, era seu oposto. Magro, de óculos e com um jeito suave de falar, Juliano acreditava que a polícia existia para servir, não para punir. Quantas vezes ele já havia sugerido a Marcos que desse uma advertência ao invés de multa? Quantas vezes ouviu um não seco como resposta? Marcos, a gente pode orientar as pessoas ao invés de só penalizar, dizia Juliano enquanto entravam na viatura. Marcos nem olhou para ele. Orientar é trabalho de professor, Juliano. Nosso trabalho é fazer cumprir a lei. A zona governamental da cidade era um território especial. Palácios, secretarias, prédios administrativos, tudo cercado por uma aura de poder e burocracia. As ruas eram largas, limpas, e as vagas de estacionamento tinham placas enormes, indicando para quem eram destinadas. Ministros, secretários, deputados. Marcos adorava patrulhar ali. Era onde as pessoas mais tentavam usar influência para escapar das multas. E era onde ele mais gostava de provar que a lei não fazia distinção. 3 meses antes, ele havia multado o carro oficial de um desembargador por estacionar em vaga de deficiente. O homem desceu do veículo bufando, o rosto vermelho de raiva. "Você sabe quem eu sou, rapaz?" Marcos preencheu o auto de infração com calma cirúrgica. "Sei sim, senhor. O senhor é um cidadão que acabou de estacionar em vaga de deficiente sem ter a permissão. A multa é de R$ 294,00 e 7 pontos na carteira." O desembargador tentou argumentar, ameaçar, negociar. Nada funcionou. Marcos entregou o papel, bateu continência e seguiu em frente. A história correu pela cidade. Alguns o chamaram de herói da ética, outros de idiota sem noção política. Marcos não ligou para nenhum dos 2 lados. Ele não estava interessado em ser herói ou vilão. Estava interessado em ser correto. Juliano, sentado no banco do passageiro da viatura, olhava pela janela e pensava em como seria trabalhar com alguém menos robótico. Ele admirava a honestidade de Marcos, mas temia sua rigidez.
A vida não é preto no branco, ele pensava. Mas tentar explicar isso para Marcos era como tentar convencer uma pedra a flutuar. Naquela manhã, eles receberam a missão de patrulhar a Avenida dos Andradas, exatamente em frente ao Palácio do Governo. Era uma área de trânsito intenso, com políticos, assessores, jornalistas e funcionários públicos circulando a toda hora. Marcos adorava. Mais gente importante tentando furar fila, mais oportunidades de mostrar que a lei é para todos. A viatura deslizava lentamente pela avenida. O rádio crepitava com chamadas de outras equipes. Juliano mexia no celular, respondendo mensagens da esposa. Marcos tinha os olhos fixos na rua, como um falcão procurando sua presa. E então ele viu uma ambulância. Branca, com a cruz vermelha pintada nas laterais, estacionada em uma vaga exclusiva para veículos oficiais do governo. Não havia sirene ligada, não havia sinal de urgência aparente, apenas um veículo de emergência ocupando uma vaga que não era sua. Juliano viu o olhar de Marcos mudar. Não, Marcos, é uma ambulância. Pode ser uma emergência. Marcos já estava abrindo a porta da viatura. Emergência ou não, Juliano, tem vaga de ambulância a 200 metros daqui. Essa vaga é exclusiva. Vamos verificar. Os dois desceram. Marcos caminhou em direção à ambulância com passos firmes, a mão já alcançando o bloco de multas em seu bolso. Juliano seguiu, o coração apertado, pressentindo que algo ruim estava prestes a acontecer. Mas ele não podia imaginar quão ruim seria. Marcos bateu na lateral da ambulância com os nós dos dedos. O som ecoou oco. Ele caminhou até a cabine. Vazia. Então foi até a parte de trás. As portas traseiras estavam fechadas. Ele bateu novamente. Polícia! Preciso falar com o responsável por este veículo. Por um momento nada aconteceu. Então, do interior do Palácio do Governo, uma mulher saiu correndo. Ela vestia o uniforme verde dos paramédicos, o cabelo preso em um rabo de cavalo desfeito, o rosto marcado por suor e tensão. Era a doutora Helena Fagundes, médica de emergência com 20 anos de experiência. Seus olhos encontraram Marcos, e neles havia urgência. Senhor policial, essa ambulância está em atendimento. Temos um paciente crítico. Preciso que nos deixe trabalhar. Marcos não moveu um músculo. Doutora, essa vaga é exclusiva para veículos do governo. A senhora está em infração. Preciso ver seus documentos e os da ambulância. Helena piscou, incrédula. O quê? Senhor, eu tenho um homem lá dentro sofrendo um infarto. Cada segundo conta. Nós só paramos aqui porque era o mais perto do pronto-socorro. Por favor. Marcos já estava abrindo o bloco de multas. Senhora, eu entendo a situação, mas a lei é clara. Emergência não autoriza estacionamento irregular. Se todo mundo usar essa desculpa, vira bagunça. Desculpa? A voz de Helena subiu 1/8. Ela deu um passo à frente, os punhos cerrados. Senhor, eu não estou inventando nada. Tem um homem morrendo ali dentro. Juliano tocou o ombro de Marcos. Marcos, cara, vamos deixar eles irem. A gente finge que não viu. Marcos se virou para o parceiro, os olhos duros como pedra. Você quer ser conivente com uma infração, Cabo Santos? Porque eu não vou. Ele voltou-se para Helena. Documentos. Agora. O mundo ao redor parecia ter parado. Funcionários que passavam pela calçada diminuíam o passo, observando a cena com curiosidade e desconforto. Helena sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Não de tristeza, mas de pura frustração e desespero. Ela jamais imaginaria que encontraria um obstáculo assim. Bandidos, trânsito, falta de equipamento, tudo isso ela já havia enfrentado. Mas um policial que se recusava a deixá-la salvar uma vida por causa de uma vaga de estacionamento? Isso era novo.
e aterrorizante. A discussão na frente do Palácio do Governo começou a atrair olhares. Seguranças do prédio observavam de longe, sem saber se deviam intervir. Um jornalista que passava pela calçada parou, o instinto farejando uma história. Marcos Ribeiro, impassível como uma estátua, segurava o bloco de multas com uma mão e estendia a outra, esperando os documentos que Helena se recusava a entregar. A doutora respirou fundo, tentando controlar o pânico que subia por sua garganta. Senhor inspetor, ela disse, forçando a voz a soar calma. Eu vou te mostrar os documentos, mas, por favor, deixe eu estabilizar meu paciente primeiro. Ele está em parada cardíaca. Se eu não agir nos próximos minutos, ele morre. Depois eu volto aqui e resolvo qualquer multa que o senhor quiser aplicar. Por favor. Marcos balançou a cabeça. Negativo. Primeiro os documentos, depois a senhora pode seguir. São procedimentos, doutora. Eu não invento regras, eu só as aplico. E a regra diz que veículo estacionado irregularmente deve ser autuado imediatamente. Juliano deu um passo à frente, a voz baixa, quase um sussurro. Marcos, pelo amor de Deus, cara, deixa a mulher ir. A gente resolve isso depois. Marcos lançou um olhar glacial para o parceiro. Você está me desobedecendo, Cabo Santos? Quer que eu te denuncie por omissão? Juliano recuou, derrotado. Ele sabia que discutir com Marcos era inútil. O homem tinha a teimosia de uma mula e a flexibilidade de uma barra de ferro. Helena sentiu o desespero transformar-se em raiva. Ela girou nos calcanhares e correu de volta para a ambulância. Marcos deu 2 passos atrás dela. Doutora, volte aqui! Eu não terminei! Helena ignorou. Abriu a porta traseira da ambulância e subiu. Lá dentro, o calor era sufocante. O enfermeiro Paulo Henrique, um homem robusto de 40 anos, estava ajoelhado ao lado de uma maca. Sobre ela, um homem de aproximadamente 60 anos, vestindo terno escuro, jazia inconsciente. Seu rosto estava pálido, os lábios com um tom azulado. Paulo aplicava compressões torácicas com ritmo preciso, o suor escorrendo por sua testa. Doutora, ele está piorando, disse Paulo sem parar as compressões. Ritmo está caindo. Precisamos de desfibrilação e hospital. Agora. Helena pegou o desfibrilador portátil, preparando as pás. Eu sei, Paulo, mas tem um policial louco lá fora que não quer liberar a ambulância. Ele quer autuar a gente por estacionamento irregular. Paulo parou de comprimir por um segundo, os olhos arregalados. Ele está brincando? Eu queria que estivesse. Helena aplicou o choque. O corpo do homem na maca se contraiu. O monitor cardíaco apitou, mas o ritmo ainda era errático, fraco. Ela aplicou outro choque. Nada. Vamos, vamos, ela murmurou. Não morre aqui, não agora, não por causa de um idiota com distintivo. Do lado de fora, Marcos batia na lateral da ambulância com a palma da mão. Doutora, eu vou precisar pedir reforço se a senhora não colaborar. A porta traseira se abriu com violência. Paulo saltou para fora, o rosto vermelho de fúria. Senhor policial, tem um homem morrendo aí dentro. A doutora está tentando reanimá-lo. O senhor vai ser responsável pela morte dele se não sair da nossa frente. Marcos não se abalou. Senhor, acalme-se. Violência verbal contra a autoridade é crime. Se vocês estão mesmo em emergência, por que não estão com a sirene ligada? Por que não chamaram reforços? Paulo deu um passo ameaçador em direção a Marcos. Juliano se colocou entre os dois, as mãos levantadas. Calma, pessoal. Vamos resolver isso sem briga. Marcos apontou para Paulo. Cabo Santos, se esse homem der mais um passo, algemar por desacato. Paulo respirava pesado, os punhos cerrados. Ele queria socar aquele policial arrogante, mas sabia que isso só pioraria tudo. Ele se virou e voltou para dentro da ambulância, batendo a porta com força.
Helena já havia conseguido estabilizar minimamente o ritmo cardíaco do paciente, mas ele precisava de um hospital. Urgente. Ela saiu da ambulância, desta vez com uma pasta contendo todos os documentos do veículo. Aqui, ela disse, jogando a pasta nas mãos de Marcos. Tudo o que o senhor precisa. Agora sai da frente e me deixa fazer meu trabalho. Marcos abriu a pasta com calma irritante. Conferiu a documentação. Licenciamento em dia, IPVA pago, seguro ok, tudo regulamentado. Mas isso não mudava o fato de que o veículo estava em vaga proibida. Ele começou a preencher o auto de infração. Helena observava, incrédula, enquanto aquele homem escrevia cada letra com capricho, como se estivesse preenchendo um formulário sagrado. Senhor inspetor, ela disse, a voz tremendo, quanto tempo mais o senhor vai demorar? Marcos não levantou os olhos do papel. Mais alguns minutos, doutora. Preciso preencher corretamente. Se eu errar, a multa é anulada e vocês saem impunes. Impunes? A palavra ecoou na mente de Helena como uma piada de mau gosto. Impunes de quê? De tentar salvar uma vida? Ela olhou para o relógio. 5 minutos já haviam passado desde que pararam. Cada minuto sem oxigenação adequada causava danos irreversíveis ao cérebro e ao coração do paciente. Ela estava literalmente assistindo aquele policial matar um homem com burocracia. Um pequeno grupo de curiosos havia se formado na calçada. Alguns tiravam fotos com celulares, outros comentavam em voz baixa. Que absurdo! Murmurava uma senhora idosa. A ambulância está tentando salvar alguém e o policial quer multar? Uma jovem de cabelos coloridos gravava tudo em vídeo. Isso vai viralizar, ela disse para a amiga ao lado. Esse policial é um monstro. Juliano se aproximou de Marcos mais uma vez. Marcos, as pessoas estão filmando. Isso vai dar ruim pra gente. Vamos liberar logo. Marcos finalmente levantou os olhos do papel. Juliano, eu não trabalho preocupado com redes sociais. Eu trabalho preocupado com a lei. Se as pessoas não gostam, o problema é delas. Ele terminou de preencher a multa, destacou a via e entregou para Helena. Aqui está. Multa de R$300 por estacionamento em vaga exclusiva. A senhora pode recorrer em até 30 dias. Helena pegou o papel com as mãos tremendo. Ela queria rasgar aquilo, jogar na cara dele, gritar até perder a voz. Mas não havia tempo. Ela guardou a multa no bolso e correu para a cabine da ambulância. Paulo já estava no volante. Ele ligou a sirene, finalmente, e pisou no acelerador. A ambulância saiu em disparada, os pneus cantando no asfalto. Marcos e Juliano ficaram parados, observando o veículo desaparecer na esquina. O inspetor guardou o bloco de multas, satisfeito. Mais uma infração devidamente registrada. As pessoas na calçada olhavam para ele com uma mistura de horror e desprezo. Uma delas gritou, "Assassino de farda!" Marcos virou-se calmamente e entrou na viatura. Juliano o seguiu em silêncio, o nó na garganta apertando. Ele sabia, com uma certeza absoluta, que aquilo não ia terminar bem. Enquanto a ambulância cortava o trânsito em direção ao Hospital São Lucas, Helena olhava pelo retrovisor para o paciente nos fundos. O homem estava vivo, mas por quanto tempo? Aqueles 15 minutos perdidos poderiam ter sido fatais. E tudo por causa de uma vaga de estacionamento. Ela não sabia ainda, mas aquele homem na maca não era um cidadão qualquer. E quando a verdade viesse à tona, o mundo do inspetor Marcos Ribeiro desmoronaria de uma forma que ele jamais poderia imaginar. A tempestade estava se formando, e Marcos, em sua arrogância cega, não via as nuvens escuras se acumulando sobre sua cabeça.
O relógio no painel da ambulância marcava 10 horas e 43 minutos, quando Paulo Henrique atravessou o sinal vermelho da Avenida Paulista. A sirene urrava, cortando o ar como uma lâmina, mas para Helena, cada segundo parecia uma eternidade. Ela estava nos fundos da ambulância, os joelhos cravados no chão metálico, as mãos aplicando mais uma rodada de compressões torácicas no paciente que lutava pela vida. O homem na maca tinha parado de respirar sozinho há 8 minutos. Sua pele, antes apenas pálida, agora tinha um tom acinzentado assustador. Os lábios estavam roxos. Helena conectou a máscara de oxigênio, forçando o ar para dentro dos pulmões dele, mas sabia que não era suficiente. O coração dele estava falhando. Precisava de um choque mais potente, de medicação intravenosa, de uma equipe cirúrgica. Precisava de um hospital. E precisava ontem. Vamos, vamos, ela repetia como um mantra. Não desiste de mim. Aguenta mais um pouco. Ela aplicou outra dose de adrenalina direto na veia. O monitor cardíaco emitiu um bip errático. Depois estabilizou em um ritmo fraco, mas presente. Era uma vitória minúscula, mas era alguma coisa. Paulo gritou da cabine. Doutora, 2 minutos para o hospital! Aguenta aí! Helena olhou para o rosto do homem. Mesmo inconsciente, havia uma dignidade naquele rosto enrugado, marcado pelo tempo e pela responsabilidade. Quem seria ele? Um pai? Um avô? Alguém esperando por ele em casa, sem saber que ele estava ali, preso entre a vida e a morte, por causa de um policial que valorizava mais um pedaço de papel do que uma existência humana? A raiva voltou a queimar no peito dela. Aqueles 15 minutos. 15 malditos minutos que poderiam ter feito toda a diferença. Ela havia visto casos de infarto antes. Sabia que o tempo de resposta era tudo. Os primeiros 10 minutos eram cruciais. Depois disso, os danos ao músculo cardíaco começavam a se tornar irreversíveis. E aquele policial, aquele homem de olhar frio e coração de pedra, havia roubado esses minutos preciosos por causa de uma vaga de estacionamento. A ambulância freou bruscamente na entrada de emergência do Hospital São Lucas. As portas traseiras se abriram e uma equipe de médicos e enfermeiros já esperava com uma maca. Helena desceu, gritando o quadro clínico enquanto ajudava a transferir o paciente. Homem, cerca de 60 anos, infarto agudo do miocárdio, 2 paradas cardíacas revertidas. Administrei 3 doses de adrenalina, ritmo instável, precisa de UTI agora. O paciente foi levado em disparada para dentro do hospital. Helena ficou parada na rampa, as mãos ainda tremendo de adrenalina e exaustão. Paulo se aproximou, colocando a mão em seu ombro. Você fez o que pôde, Helena. Se ele sobreviver, é por sua causa. Ela balançou a cabeça, as lágrimas finalmente escorrendo. Se ele sobreviver, Paulo, se. Aquele desgraçado do policial pode ter matado esse homem. Dentro do hospital, a equipe médica trabalhava freneticamente. O cardiologista, Dr. Mendes, aplicou um choque de desfibrilação. O corpo do paciente se contraiu. Nada. Outro choque. Dessa vez, o monitor cardíaco emitiu um bip mais regular. Temos pulso! Gritou uma enfermeira. Dr. Mendes respirou aliviado, mas sabia que a batalha estava longe de terminar. O coração do homem havia sofrido um trauma severo. Os próximos minutos, as próximas horas, diriam se ele viveria ou morreria. Enquanto isso, a menos de 3 quilômetros dali, Marcos Ribeiro e Juliano Santos voltavam para a delegacia. A viatura deslizava pelas ruas da cidade. O silêncio entre os 2 homens, pesado como chumbo. Juliano olhava pela janela, incapaz de olhar para o parceiro. Ele se sentia cúmplice, sujo, como se tivesse sangue nas mãos por não ter impedido aquilo.
Marcos, você não acha que exagerou? Juliano finalmente perguntou, a voz baixa. Marcos nem piscou. Não exagerei. Fiz meu trabalho. Se aquela médica tivesse estacionado no lugar correto, nada disso teria acontecido. Juliano cerrou os punhos. E se o cara morrer, Marcos? Você vai dormir tranquilo sabendo que atrasou o socorro? Marcos suspirou, irritado. Juliano, você é muito emotivo. A lei não funciona com "e se", funciona com fatos. O fato é que a ambulância estava irregular. Ponto final. Juliano desistiu. Discutir com Marcos era como discutir com uma parede. Quando chegaram à delegacia, o clima estava normal. Outros policiais preenchiam relatórios, tomavam café, conversavam sobre futebol. Ninguém sabia ainda o que havia acontecido naquela manhã. Marcos foi até sua mesa, guardou o bloco de multas e começou a digitar o relatório do dia. Autuação de ambulância por estacionamento irregular na zona governamental, ele escreveu. Procedimento realizado conforme protocolo. Ele nem imagina, Juliano pensou, enquanto observava o parceiro. Ele não faz ideia da bomba que acabou de plantar. Naquela mesma hora, no hospital, o vídeo gravado pela jovem de cabelos coloridos já havia sido postado nas redes sociais. O título era sensacionalista, mas eficaz. Policial impede ambulância de socorrer paciente para aplicar multa. Absurdo! O vídeo mostrava tudo. Marcos, inflexível, preenchendo a multa enquanto Helena implorava. Paulo saindo da ambulância, desesperado. Juliano tentando mediar. E Marcos, impassível, entregando o papel enquanto um homem morria lá dentro. Em 2 horas, o vídeo tinha 50.000 visualizações. Em 4 horas, 200.000. Comentários de revolta inundavam a página. Esse policial é um assassino. Cadeia para ele. Como pode existir uma pessoa tão sem coração? Um jornalista de um grande portal de notícias viu o vídeo e decidiu investigar. Ele ligou para o Hospital São Lucas, perguntando sobre o paciente da ambulância. A assessoria de imprensa foi evasiva. Não podemos fornecer informações sobre pacientes. O jornalista insistiu. Pelo menos me digam se ele está vivo. Há uma pausa do outro lado da linha. Ele está na UTI, estado crítico. Só isso que posso dizer. O jornalista desligou e começou a escrever a matéria. Enquanto isso, no gabinete do comandante da Polícia Militar, o telefone não parava de tocar. Assessores entravam e saíam com expressões preocupadas. O comandante, Coronel Fábio Lemos, um homem de 55 anos com cabelos grisalhos e uma carreira impecável, assistia ao vídeo em seu computador pela 3ª vez. Cada visualização aumentava sua pressão arterial. Ele pegou o telefone e ligou para o delegado de trânsito do 4º distrito. Preciso falar com o inspetor Marcos Ribeiro, agora. O delegado, confuso, transferiu a ligação. Marcos atendeu. Inspetor Ribeiro? Marcos, aqui é o comandante Lemos. Preciso que você venha ao meu gabinete imediatamente. Traga todos os relatórios sobre a ocorrência da ambulância desta manhã. Marcos sentiu um frio percorrer sua espinha. O comandante-geral raramente se envolvia em ocorrências de trânsito. Algo estava errado. Sim, senhor comandante, estou a caminho. Ele desligou e olhou para Juliano. O que você fez? O cabo perguntou. Marcos balançou a cabeça. Nada. Fiz meu trabalho. Mas a sensação no estômago dele dizia outra coisa. No hospital, o Dr. Mendes saía da sala de cirurgia, o rosto cansado. Ele puxou a máscara cirúrgica, revelando uma expressão sombria. Helena e Paulo correram até ele. E aí, doutor? Mendes suspirou. Conseguimos estabilizar. O coração dele sofreu um dano significativo, mas está batendo. Ele vai sobreviver, mas foi por um fio. Mais 10, 15 minutos de atraso e não teríamos conseguido.
Helena sentiu as pernas fraquejarem. Paulo assegurou. Aquele policial quase matou esse homem, ela disse, a voz embargada. Mendes franziu a testa. Que policial? Helena contou tudo. O médico ficou pálido. Vocês sabem quem é esse paciente? Helena balançou a cabeça. Não, ele não tinha documentos. Mendes respirou fundo. É o governador do estado. O mundo parou. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? Paulo ficou boquiaberto. O governador Augusto Meireles? Mendes assentiu. Ele estava em uma reunião no palácio quando começou a sentir dores no peito. A equipe de segurança chamou vocês. E o resto? Bem, vocês sabem o resto. Helena cobriu o rosto com as mãos. Aquele policial. Aquele maldito policial havia atrasado o socorro do governador do estado e quase o matou. Isso não ia ficar assim. Não podia. Enquanto isso, Marcos Ribeiro estacionava a viatura em frente ao prédio do Comando-Geral, sem fazer a menor ideia de que sua vida, tal como conhecia, estava prestes a acabar. O elevador que levava ao 10º andar do Comando-Geral subia lentamente, e a cada bip dos andares passando, Marcos sentia o aperto no peito aumentar. Ele carregava uma pasta com os relatórios da manhã, tudo impecavelmente preenchido, cada vírgula no lugar. Para ele, isso seria suficiente. Ele havia cumprido o protocolo. Não havia erro técnico no que fizera. A lei estava do seu lado, ou pelo menos era isso que ele repetia para si mesmo. As portas se abriram, revelando um corredor de piso brilhante e paredes decoradas com retratos de comandantes antigos. Marcos caminhou até a sala do Coronel Lemos, os passos ecoando no silêncio opressivo. A secretária, uma mulher de meia idade com óculos de grau, olhou para ele com uma expressão estranha, uma mistura de pena e desconforto. O comandante está esperando, ela disse, apontando para a porta de mogno maciço. Marcos bateu 2 vezes. Entre! Soou a voz grave do outro lado. Ele abriu a porta e deparou-se com uma cena que fez seu estômago revirar. O coronel Lemos estava sentado atrás de sua mesa, o rosto sério como pedra. Mas ele não estava sozinho. Ao lado dele, de pé, estava o secretário de Segurança Pública do Estado, Dr. Renato Guzmão, um homem alto de terno azul marinho e expressão furiosa. E sentados nas cadeiras laterais, 2 assessores com laptops abertos. Inspetor Ribeiro, o coronel disse, a voz controlada, mas carregada de tensão. Sente-se. Marcos sentou, colocando a pasta sobre o colo. Seus olhos percorreram os rostos na sala, tentando entender a gravidade da situação. O secretário Renato deu um passo à frente, cruzando os braços. Inspetor, o senhor aplicou uma multa a uma ambulância esta manhã, não foi? Sim, senhor. Marcos respondeu, a voz firme. A ambulância estava estacionada em vaga exclusiva para veículos oficiais. Apliquei a autuação conforme o Código de Trânsito. Renato soltou uma risada amarga, sem humor. Conforme o Código de Trânsito. Que maravilha! E o senhor sabia que dentro dessa ambulância havia um paciente sofrendo um infarto agudo do miocárdio? Marcos hesitou. A médica mencionou uma emergência, sim. Mas isso não anula a infração, senhor. Existem vagas apropriadas para ambulâncias. Se começarmos a abrir exceções... Exceções? O secretário interrompeu, a voz subindo de tom. O senhor está me falando de exceções? O paciente naquela ambulância era o governador Augusto Meireles, o seu governador, o homem que assina o seu contra-cheque. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcos sentiu o sangue drenar de seu rosto. Sua boca abriu e fechou, mas nenhum som saiu. O governador do estado. As palavras ecoavam em sua mente como sinos de morte.
Coronel Lemos se levantou, apoiando as mãos sobre a mesa. Marcos, você fez ideia do que fez? O governador quase morreu. Os médicos disseram que mais 15 minutos de atraso e ele não teria sobrevivido. E você desperdiçou 15 minutos preenchendo uma multa? Marcos tentou falar, a voz saindo trêmula. Senhor, eu não sabia. Eles não se identificaram. Se eu soubesse... Se você soubesse? Renato o cortou novamente. Se você soubesse, aí sim teria deixado passar? É assim que funciona? A lei só vale para os pobres, para os desconhecidos? Para o governador a gente abre exceção? Não, senhor, Marcos estava perdido. Cada palavra que dizia parecia cavar sua cova mais fundo. Eu sempre agi da mesma forma com todos? Exatamente! O secretário quase gritou. Você agiu da mesma forma com todos. Você tratou o governador do estado como se fosse um qualquer. Você colocou um pedaço de papel acima da vida de um homem. Um dos assessores virou o laptop para Marcos. Na tela, o vídeo gravado pela jovem de cabelos coloridos estava tocando. Marcos viu a si mesmo, inflexível, preenchendo a multa enquanto a médica implorava. Viu a si mesmo, entregando o papel com a mesma expressão de quem entrega um troféu. E viu os comentários abaixo do vídeo. Milhares deles. Monstro, assassino, robô sem coração. Esse vídeo tem 1 milhão de visualizações, disse o assessor. Todos os jornais estão falando sobre isso. A imprensa está destruindo a imagem da corporação. E tudo por sua causa, inspetor. Marcos se sentia como se estivesse afundando em areia movediça. Senhor comandante, eu só estava fazendo meu trabalho, seguindo o regulamento. Seu trabalho? O coronel Lemos caminhou ao redor da mesa, parando na frente de Marcos. Seu trabalho é servir e proteger, inspetor. Não é ser um autômato sem discernimento. Você não é um computador. Você é um ser humano com capacidade de julgamento. E você julgou muito mal. Marcos abaixou a cabeça. Pela primeira vez em 15 anos de carreira, ele se sentiu pequeno, perdido. O secretário Renato puxou uma cadeira e sentou-se na frente de Marcos, olhando diretamente em seus olhos. Inspetor, o governador está vivo, mas ele sofreu danos cardíacos severos. Vai precisar de cirurgia e meses de recuperação. E tudo isso porque você, com sua rigidez absurda, achou mais importante punir uma ambulância do que deixá-la salvar uma vida. Como você dorme à noite? Marcos engoliu seco. Eu tenho família, senhor. Tenho um filho de 7 anos. Eu sempre tentei ser um exemplo de retidão para ele, de que as regras existem para ser cumpridas. O secretário se levantou. Retidão sem humanidade é crueldade, inspetor. E você acabou de aprender isso da pior forma possível. Coronel Lemos voltou para trás de sua mesa. Inspetor Marcos Ribeiro, por decisão conjunta minha e do secretário de Segurança Pública, você está suspenso de suas funções por tempo indeterminado. Será aberto um inquérito administrativo para apurar sua conduta. E dependendo do desfecho, você pode ser demitido e responder criminalmente por omissão de socorro. Criminalmente? A palavra caiu como uma bomba. Marcos sentiu as pernas bambearem. Mas, senhor, eu não omiti socorro. A ambulância estava atendendo o paciente. Você atrasou o socorro, o coronel corrigiu. E esse atraso quase resultou em morte. Entregue sua arma, seu distintivo e sua carteira funcional. Agora. Marcos, com as mãos tremendo, tirou a arma do coldre e colocou-o sobre a mesa. Depois, desprendeu o distintivo do peito da farda e o colocou ao lado da arma.
Era como se estivesse arrancando pedaços de si mesmo. Aquele distintivo era sua identidade. Sem ele, quem era ele? A carteira funcional foi o último item. Ele a entregou ao coronel como quem entrega a própria alma. "Pode ir", disse Lemos, a voz agora cansada. "E reze para que o governador se recupere completamente. Porque se algo mais grave acontecer, Deus não vai poder te ajudar." Marcos se levantou, as pernas quase cedendo. Ele saiu da sala em um transe, as paredes do corredor parecendo se fechar sobre ele. No elevador, ele apoiou a testa na parede fria, sentindo o mundo desabar. Quando chegou ao estacionamento, jornalistas já o esperavam. "Inspetor Ribeiro, é verdade que você impediu o socorro ao governador? O senhor tem algo a dizer?" Marcos abaixou a cabeça e caminhou em direção ao seu carro, ignorando as perguntas que voavam como flechas. Ele entrou no veículo, fechou a porta e ficou ali, sentado, olhando para o nada. O celular tocou. Era Carmen, sua esposa. "Marcos, o que está acontecendo? Estão falando de você na televisão. Tem gente dizendo que você..." Ele desligou. Não conseguia falar. Não conseguia pensar. Tudo o que ele acreditava, tudo o que construiu, havia desmoronado em uma manhã, por causa de uma multa. Por causa de sua rigidez. Por causa de sua incapacidade de ver além das regras. Ele dirigiu para casa no piloto automático. Quando chegou, Carmen estava na porta, os olhos vermelhos de chorar. "Marcos, o que você fez?" Ele não respondeu. Passou por ela e foi direto para o quarto. Trancou a porta e sentou na cama, ainda vestindo a farda que agora parecia pesar toneladas. Olhou para as próprias mãos. Mãos que haviam segurado tantas canetas, preenchido tantas multas, aplicado tanta justiça inflexível. E agora? Agora essas mãos estavam vazias. E ele estava sozinho, com o peso esmagador de ter quase matado um homem por causa de uma vaga de estacionamento. Lá fora, o mundo continuava girando. O vídeo continuava viralizando. As pessoas continuavam comentando. E o governador, na UTI, lutava pela vida. Tudo por causa de 15 minutos. 15 minutos que Marcos Ribeiro jamais poderia devolver. Essa foi apenas a primeira parte da tragédia. Comente aqui embaixo sua cidade e me diga, você já viu alguém seguir regras de forma cega assim? Continue acompanhando para descobrir o que acontece quando Marcos finalmente entende o erro que cometeu. A noite caiu sobre a cidade, mas para Marcos Ribeiro, a escuridão havia chegado muito antes. Ele permanecia sentado na cama, ainda vestindo a farda sem distintivo, olhando para a parede em branco. Do outro lado da porta, ouvia os sussurros preocupados de Carmen ao telefone. "Sim, mãe, eu sei. Está em todos os canais." Não, ele não quer falar com ninguém. O celular de Marcos vibrava sem parar em cima do criado mudo. Mensagens de colegas, de conhecidos, de números desconhecidos. Ele pegou o aparelho e começou a ler. "Cara, que vacilo foi esse? Você enlouqueceu?" Outra mensagem. "Sempre soube que você era um robô sem coração." E outra. "Espero que te demitam, desgraçado." Cada palavra era uma facada. Ele jogou o celular na cama e enterrou o rosto nas mãos. Do andar de baixo, a televisão ligada invadia o silêncio da casa. Carmen havia deixado no noticiário sem perceber, e agora a voz do apresentador ecoava pelas escadas. "E segue repercutindo o caso do policial que impediu o socorro ao governador Augusto Meirelles. O inspetor Marcos Ribeiro, suspenso de suas funções, tornou-se símbolo de tudo que há de errado na aplicação fria e desumana da lei.
Marcos desceu as escadas lentamente. Carmen estava na sala, sentada no sofá com o filho Pedrinho ao lado. O menino, de apenas 7 anos, olhava para a televisão sem entender completamente o que estava acontecendo. Mas quando viu o pai aparecer na tela, em uma foto de perfil policial, ele apontou. "Mamãe, aquele é o papai! Por que estão falando dele na TV?" Carmen desligou a televisão rapidamente, mas era tarde demais. Pedrinho olhou para o pai com olhos grandes e confusos. "Papai, você é famoso?" Marcos não conseguiu responder. Ele se virou e voltou para o quarto. Carmen seguiu atrás dele, fechando a porta para que o filho não ouvisse. "Marcos, você precisa falar comigo. O que exatamente aconteceu hoje?" Ele finalmente olhou para ela, os olhos vermelhos. "Eu fiz meu trabalho, Carmen. Só isso. Fiz o que sempre fiz. Apliquei a lei." Carmen sentou ao lado dele. "Marcos, você atrasou uma ambulância que levava um homem morrendo. Como isso é fazer seu trabalho?" Ele sacudiu a cabeça. "Eu não sabia quem estava lá dentro. E mesmo que soubesse, as regras são claras. Ninguém pode estacionar em vaga exclusiva. Você está me ouvindo?" Carmen segurou o rosto dele, forçando-o a olhar em seus olhos. "Você quase matou um homem por causa de uma vaga de estacionamento. Um homem com família, com pessoas que o amam, assim como eu te amo e o Pedrinho te ama. Como você não vê o absurdo disso?" Marcos afastou as mãos dela. "Você também? Até você está contra mim?" Carmen se levantou, as lágrimas escorrendo. "Eu não estou contra você, Marcos. Estou contra o monstro em que você se transformou. Você era um bom homem, honesto, correto. Mas em algum momento você confundiu ser correto com ser cruel. E agora, olhe onde você está." Ela saiu do quarto, deixando-o sozinho novamente. Marcos deitou na cama, encarando o teto. O sono não viria naquela noite. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a repercussão do caso ganhava proporções gigantescas. O programa de maior audiência do país, o Linha Direta da Verdade, dedicou meia hora ao caso. A apresentadora, Sônia Medeiros, conhecida por suas análises afiadas, não poupou críticas. "Este caso expõe uma doença que corrói nossas instituições", ela disse, olhando diretamente para a câmera. "A burocracia cega, a rigidez sem empatia, o seguir de regras sem questionar o contexto." Na tela, o vídeo da abordagem tocava novamente. Cada segundo era dissecado, analisado, julgado. A expressão de Marcos ao preencher a multa, a médica Helena implorando, o enfermeiro Paulo saindo desesperado da ambulância. Tudo virou munição contra ele. Um especialista em segurança pública foi convidado ao programa. "Doutor Alcântara, o senhor acha que o inspetor agiu corretamente?" O homem, um professor universitário de óculos redondos, balançou a cabeça. "Tecnicamente, ele seguiu o protocolo. Mas o protocolo existe para servir as pessoas, não para escravizá-las. Um policial precisa ter discernimento, capacidade de julgar situações. O que vemos aqui é um homem que abdicou de sua humanidade em prol de um regulamento. Isso não é ser um bom policial, é ser um autômato." As redes sociais pegaram fogo. A hashtag Justiça para o Governador era tendência nacional. Páginas de memes criavam montagens de Marcos como um robô, como um vilão de filme, como um símbolo da burocracia assassina. Alguns, poucos, tentavam defendê-lo. Ele só fez o trabalho dele. "A culpa é da médica que estacionou errado." Mas essas vozes eram abafadas pela maré de indignação. Um grupo de ativistas organizou um protesto em frente ao Hospital São Lucas, onde o governador se recuperava. Centenas de pessoas carregavam cartazes.
Lei sem humanidade é crime. Marcos Ribeiro, assassino de farda. Demissão já. Velas foram acesas em vigília pela recuperação do governador. A imprensa cobria tudo ao vivo. A pressão sobre as autoridades aumentava a cada hora. No Palácio do Governo, a esposa do governador, Lúcia Meireles, uma mulher elegante de 58 anos, dava sua primeira entrevista. Sentada ao lado do leito onde seu marido dormia sedado, ela lutava para conter as lágrimas. Meu marido quase morreu. E não foi por causa da doença. Foi por causa da frieza de um homem que se esqueceu de que por trás de uniformes, títulos e cargos, somos todos seres humanos. O repórter perguntou: "A senhora culpa o inspetor Ribeiro?" Lúcia limpou os olhos com um lenço. "Eu culpo um sistema que permite que pessoas como ele cheguem a posições de poder sem jamais aprender sobre empatia. Mas sim, ele é responsável, e ele precisa pagar pelo que fez." As palavras da primeira-dama ecoaram em milhões de lares. A sentença estava dada. Marcos Ribeiro era culpado no Tribunal da Opinião Pública. Na delegacia do 4º Distrito, os colegas de Marcos evitavam mencionar seu nome. Era como se ele tivesse se tornado uma entidade maldita. Juliano Santos, o cabo que estava com ele na abordagem, foi chamado para depor. Ele contou tudo. Como tentou convencer Marcos a liberar a ambulância. Como foi repreendido. Como sabia que aquilo daria errado. No final, o investigador perguntou: "Você acha que o inspetor Ribeiro agiu com má fé?" Juliano hesitou. "Não. Ele agiu como sempre agiu. O problema é que ele sempre agiu errado e ninguém nunca o parou." Na casa dos Ribeiro, a situação piorava. Vizinhos que antes cumprimentavam Carmen na rua, agora desviavam o olhar. Na escola de Pedrinho, outras crianças já haviam começado a implicar. "Seu pai é o policial malvado da TV!" Pedrinho voltou para casa chorando. "Mamãe, por que estão dizendo que o papai é malvado?" Carmen abraçou o filho, sem saber o que responder. Como explicar para uma criança de 7 anos que o mundo nem sempre é justo? Que as pessoas nem sempre entendem? Que às vezes até os adultos erram gravemente. Ela subiu até o quarto onde Marcos permanecia isolado. "Você vai ficar aí para sempre?" ela perguntou, a voz cansada. "Seu filho está sofrendo bullying na escola por sua causa. Eu estou sendo humilhada no mercado. E você está aqui, se escondendo." Marcos olhou para ela, os olhos sem vida. "O que você quer que eu faça? Que eu saia na rua para ser linchado?" "Quero que você assuma a responsabilidade pelo que fez", Carmen explodiu. "Quero que você peça desculpas, que mostre algum arrependimento. Alguma humanidade. Porque do jeito que você está, eu não te reconheço mais." Ela saiu, batendo a porta. Marcos ficou ali, o silêncio pesando sobre ele como uma laje de concreto. Pela primeira vez, ele começou a realmente pensar sobre o que havia feito. Não sobre o protocolo, não sobre as regras, mas sobre o homem na ambulância. Um homem com nome, com família, com uma vida que quase foi apagada. Por causa dele. Por causa de sua rigidez. Por causa de sua incapacidade de ver além do papel. A noite avançava, e com ela vinha uma clareza dolorosa. Marcos havia passado 15 anos construindo uma reputação de policial incorruptível. E em 15 minutos havia destruído tudo. Não por aceitar propina, não por cometer um crime, mas por algo pior. Por esquecer que por trás de cada infração existe um ser humano. E que a lei, sem humanidade, é apenas opressão com um nome bonito. A tempestade estava apenas começando. E Marcos, no olho do furacão, finalmente começava a despertar. O amanhecer do terceiro dia chegou cinzento e frio. Marcos não havia dormido.
Seus olhos ardiam de cansaço, mas cada vez que fechava as pálpebras, via a cena se repetindo. A médica Helena implorando, o enfermeiro Paulo gritando, ele, impassível, preenchendo aquela maldita multa. A imagem o perseguia como um fantasma. Ele desceu as escadas e encontrou a casa vazia. Uma nota estava sobre a mesa da cozinha. Levei o Pedrinho para a casa da minha mãe. Não sei quando voltamos. Preciso pensar. Carmen. As palavras eram simples, mas o peso delas era esmagador. Sua própria esposa estava fugindo dele. Marcos amassou o papel e jogou no lixo. Preparou um café que não conseguiu beber e ligou a televisão, sabendo que se arrependeria. O noticiário matinal abria com a notícia. O governador Augusto Meireles apresentou melhora durante a noite, mas os médicos alertam que o quadro ainda é delicado. Enquanto isso, cresce a pressão pela punição do inspetor responsável pelo atraso no socorro. A imagem cortou para uma manifestação em frente ao comando da polícia. Pessoas gritavam, exigindo justiça. O telefone fixo tocou. Marcos hesitou, mas atendeu. Alô? Do outro lado, uma voz masculina, distorcida, venenosa. Assassino. Você devia estar preso. Espero que seu filho sinta vergonha de você. A ligação caiu. Marcos ficou parado, o fone na mão, tremendo. Outra ligação. Ele atendeu novamente. Policial de merda. Você merece morrer. Ele arrancou o cabo do telefone da parede. O silêncio voltou, mas não trouxe paz. Marcos caminhou até o espelho do corredor e olhou para si mesmo. O homem que o encarava de volta era um estranho. Olhos fundos, barba por fazer, a farda amarrotada que ele ainda não havia tirado. Quem era ele? Um defensor da lei? Um monstro? Ele não sabia mais. A campainha tocou. Marcos ignorou. Tocou novamente, insistente. Ele foi até a porta e olhou pelo olho mágico. Do outro lado estava Juliano, seu ex-parceiro. Marcos abriu a porta apenas uma fresta. — O que você quer? Juliano empurrou a porta e entrou. — Cara, você está com uma cara péssima. Quando foi a última vez que você comeu? Marcos fechou a porta. — Não é da sua conta. Juliano olhou ao redor da casa bagunçada, a comida na mesa, o lixo acumulando. — É sim da minha conta. Você é meu parceiro. — Era, Marcos corrigiu. Eu não sou mais nada. Estou suspenso, lembra? Provavelmente vou ser demitido e talvez preso. Então faça um favor a si mesmo e saia da minha casa antes que a má reputação contamine você também. Juliano não se moveu. Eu vim aqui te falar uma coisa, Marcos, e você vai me ouvir. Ele puxou uma cadeira e sentou. Você errou. Errou feio. Mas você não é um monstro. Você é um homem que acreditou tanto nas regras que esqueceu o porquê delas existirem. E agora você tem uma escolha. Pode ficar aqui se afogando em autopiedade ou pode fazer algo a respeito. Fazer o quê? Marcos explodiu. Voltar no tempo? Desfazer o que fiz? O governador quase morreu por minha causa. Minha carreira acabou. Minha família me abandonou. O que exatamente você acha que eu posso fazer? Juliano se levantou e olhou diretamente nos olhos dele. Você pode começar pedindo desculpas. De verdade. Não porque alguém mandou, mas porque você entende o que fez de errado. Marcos riu, um som amargo. Desculpas. Como se isso mudasse alguma coisa? Talvez não mude, Juliano concordou. Mas é o primeiro passo para você voltar a ser humano. Ele colocou a mão no ombro de Marcos. Você tem 24 horas para decidir que tipo de homem você quer ser. O homem que se esconde ou o homem que enfrenta suas consequências. Juliano saiu, deixando Marcos sozinho mais uma vez.
As palavras do cabo ecoavam em sua mente. Que tipo de homem você quer ser? Marcos olhou para o distintivo que estava sobre a mesa, confiscado pelo comando. Ele pegou o metal frio nas mãos. Aquilo já havia significado tudo para ele: honra, dever, justiça. Mas agora, o que significava? Apenas um pedaço de metal que ele usou para se esconder da humanidade. Ele ligou o computador e, pela primeira vez, assistiu ao vídeo completo da abordagem. Ver a si mesmo daquela forma, através dos olhos de milhões de pessoas, foi devastador. Ele viu sua expressão fria, quase robótica. Viu o desespero no rosto da médica. Viu a si mesmo entregando a multa como se fosse um troféu. E pela primeira vez, ele se viu como o mundo o via. Um homem sem coração. As lágrimas vieram, finalmente. Não lágrimas de autopiedade, mas de verdadeiro arrependimento. Ele havia jurado proteger e servir, e em vez disso, quase matou um homem, quase destruiu uma família, quase apagou uma vida. Tudo porque estava mais preocupado em estar certo do que em fazer o certo. Ele pegou o telefone celular e, com mãos trêmulas, digitou um número que encontrou online. O número do Hospital São Lucas. Alô, Hospital São Lucas, atendeu uma voz feminina. Eu preciso falar com a doutora Helena Fagundes. É urgente. Um momento, por favor. A linha ficou em espera. Música instrumental tocava, irritantemente alegre. Marcos quase desligou 3 vezes, mas algo o impediu. Finalmente, uma voz cansada atendeu. Aqui é a doutora Helena. Marcos respirou fundo. Doutora, aqui é o inspetor Marcos Ribeiro. O silêncio do outro lado foi gélido. Finalmente Helena falou, a voz carregada de raiva contida. Você tem coragem de me ligar? Eu sei, Marcos disse, a voz quebrando. Eu sei que não tenho direito, mas eu preciso falar com a senhora. Pessoalmente, por favor. Você quer o quê? Minha absolvição? Meu perdão? Helena quase gritou. Você quase matou um homem. E agora quer vir aqui fazer o quê? Se sentir melhor? Não, Marcos respondeu. Eu quero entender. Entender o que eu fiz. O que eu quase causei. Eu preciso ver. Helena riu, um som sem rumor. Ver? Você quer ver? Então venha. Venha ao hospital amanhã, 12h. E prepare-se, inspetor, porque o que você vai ver não vai te deixar dormir pelo resto da vida. Ela desligou. Marcos ficou segurando o telefone, o coração batendo descontrolado. Ele havia dado o primeiro passo, e não havia mais volta. Naquela noite, ele tomou um banho, fez a barba, vestiu roupas civis. Pela primeira vez em 3 dias, comeu algo. Não porque estava com fome, mas porque precisava de forças para o que viria. Ele escreveu uma carta para Carmen, explicando onde estaria no dia seguinte, pedindo desculpas, prometendo mudança. Não sabia se ela leria, mas precisava tentar. Na manhã seguinte, Marcos estacionou seu carro em frente ao Hospital São Lucas. Jornalistas ainda rondavam a entrada, mas não o reconheceram sem a farda. Ele entrou, o cheiro de desinfetante invadindo suas narinas. A recepcionista o direcionou para o 3º andar. Seus passos ecoavam pelo corredor branco e estéril. Cada passo era mais pesado que o anterior. Helena o esperava na sala de médicos. Quando o viu, seus olhos se estreitaram. Ela não ofereceu a mão, não o convidou a sentar. Apenas disse, venha. Ela o levou até a UTI. Através da janela de vidro, Marcos viu o governador. O homem estava deitado, conectado a máquinas, tubos saindo de seu corpo. Seu rosto estava pálido, envelhecido pela dor. Ao lado da cama, sua esposa segurava sua mão, os olhos vermelhos, de tanto chorar. Está vendo aquilo?
Helena apontou para o monitor cardíaco. O coração dele está funcionando a 50% da capacidade. Ele vai precisar de transplante eventualmente. Está vendo aquela mulher? Ela não dormiu em 3 dias. Está vendo os tubos? Ele vai depender deles por semanas. E tudo isso, inspetor, poderia ter sido evitado se você tivesse nos deixado fazer nosso trabalho. Marcos não conseguia desviar os olhos. Aquele homem, aquela família, aquela dor, tudo por causa dele. Eu sinto muito, ele sussurrou. Sinto muito não é suficiente, Helena respondeu. Mas é um começo. Ela se virou para ele. Você quer redenção, inspetor? Então use essa dor, use essa culpa e transforme-a em algo que impeça outros de cometerem o mesmo erro. Marcos olhou para ela. Como? Helena cruzou os braços. Isso é com você. Mas se você realmente quer consertar o que quebrou, vai precisar de mais do que desculpas. Vai precisar de ação. Naquele momento, observando o governador lutando pela vida, Marcos Ribeiro tomou uma decisão. Ele não podia desfazer o passado, mas poderia, talvez, criar um futuro diferente. E isso começaria ali, naquele hospital, com a verdade mais dolorosa que ele já havia enfrentado. Ele estava errado. E estava na hora de admitir isso para o mundo. 3 meses. 90 dias desde que o mundo de Marcos Ribeiro desmoronou. 90 dias desde que ele olhou através daquela janela da UTI e viu o resultado de sua rigidez assassina. Mas foram também 90 dias de transformação, de desconstrução, de reconstrução. A coletiva de imprensa que ele pediu para dar aconteceu 2 semanas após a visita ao hospital. Contra o conselho de todos, contra a orientação de seu advogado, contra o bom senso. Marcos quis falar, não para se defender, mas para se desculpar. De verdade, ele se sentou em frente a dezenas de câmeras, repórteres e flashes, vestindo roupas civis simples. Não mais a farda, não mais o distintivo, apenas um homem. Meu nome é Marcos Ribeiro, ele começou, a voz tremendo levemente. E eu quase matei um homem. Não com uma arma, não com violência física, mas com algo talvez pior. Com indiferença, com rigidez, com minha incapacidade de ver um ser humano além de um pedaço de papel. O silêncio na sala era absoluto. Todos os olhos estavam fixos nele. Durante 15 anos, eu me orgulhei de ser um policial inflexível, de nunca abrir exceções, de tratar todos iguais sob a lei. E eu achei que isso me fazia justo, mas eu estava errado. Ele limpou a garganta, lutando contra o nó que se formava. A lei existe para servir as pessoas, não para escravizá-las. E eu, em minha arrogância, esqueci disso. Esqueci que por trás de cada infração existe uma história, uma circunstância, uma humanidade. Ele olhou diretamente para as câmeras. Governador Augusto Meirelles, se o senhor está assistindo, eu peço desculpas, do fundo do meu coração. O senhor quase morreu porque eu priorizei um regulamento sobre sua vida. E isso é imperdoável. Dona Lúcia, sua esposa, a senhora também. Às suas filhas, aos seus netos, a todos que amam esse homem. Eu destruí a paz de vocês. E sinto muito não é suficiente, mas é tudo que posso oferecer. As lágrimas começaram a cair, e Marcos não as limpou. E a doutora Helena Fagundes, ao enfermeiro Paulo Henrique, a toda a equipe médica que tentou salvar uma vida enquanto eu atrapalhava. Vocês são heróis. E eu sou a antítese de tudo que vocês representam. Perdão. Um repórter levantou a mão. Senhor Ribeiro, o senhor acha que deveria ir para a prisão? Marcos respirou fundo.
Eu acho que deveria enfrentar as consequências dos meus atos. Se isso significa prisão, aceito. Se significa nunca mais vestir uma farda, aceito. O que eu não posso aceitar é continuar sendo o homem que eu era. Esse homem precisa morrer. E em seu lugar, espero que nasça alguém melhor. A coletiva repercutiu nacionalmente. Alguns o chamaram de hipócrita, de oportunista tentando salvar a própria pele. Outros viram sinceridade, redenção genuína. O inquérito administrativo concluiu que Marcos agiu dentro da legalidade técnica, mas com falta grotesca de discernimento. A pena? Demissão com perda de todos os benefícios. Ele assinou a papelada sem reclamar. 15 anos de carreira apagados. E pela primeira vez, isso não importava. O processo criminal por omissão de socorro foi arquivado após o governador, já em recuperação, pedir clemência. Ele já sofreu o suficiente, disse Meirelles em entrevista. Agora, precisa aprender a viver com as consequências. Carmen voltou para casa, mas o casamento estava abalado. Eles dormiam em quartos separados. Conversavam apenas sobre Pedrinho. A confiança havia sido quebrada. Mas ela não o abandonou completamente. Isso já é mais do que eu mereço, Marcos disse a ela uma noite. Carmen o olhou, cansada. Você não merece nada, Marcos, mas o Pedrinho merece um pai. Então estou tentando, por ele. Sem emprego, sem carreira, Marcos precisava recomeçar. Ele aceitou um trabalho como instrutor em uma ONG que treinava jovens de periferia para concursos públicos. O salário era uma fração do que ganhava. Mas ali, trabalhando com jovens que sonhavam em ser policiais, ele encontrou propósito. Ele contava sua história, sem filtros, sem esconder a vergonha. Um dia, um dos alunos levantou a mão. Professor Marcos, se o senhor pudesse voltar naquele dia, o que faria diferente? Marcos não hesitou. Tudo. Eu deixaria a ambulância ir sem pensar duas vezes, porque uma vida vale infinitamente mais do que qualquer regra. E se eu tivesse aprendido isso antes, muita dor poderia ter sido evitada. Ele começou a trabalhar com a Secretaria de Segurança na criação de um novo protocolo de emergências médicas. Treinamentos para ensinar policiais sobre discernimento, sobre quando aplicar a lei e quando aplicar humanidade, sobre o equilíbrio impossível entre ordem e compaixão. Seu nome era tóxico, mas seu conhecimento era valioso. Alguns o chamavam de exemplo do que não fazer. Ele aceitava, porque era verdade. 6 meses após o incidente, Marcos foi convidado a falar em uma conferência nacional de segurança pública. Ele subiu ao palco, o estômago embrulhado. Olhou para a plateia de centenas de policiais, delegados, comandantes. Alguns o encaravam com desprezo, outros com curiosidade. Eu não estou aqui como herói, ele começou. Estou aqui como um alerta. Um exemplo do que acontece quando confundimos rigidez com retidão. Ele contou toda a história. Cada detalhe doloroso. A multa, o atraso. O governador na UTI. E terminou com uma pergunta. Quantos de vocês, se estivessem no meu lugar, fariam o mesmo? Algumas mãos se levantaram, hesitantes, envergonhadas. Ele assentiu. E é por isso que estamos aqui, para aprender, para mudar, para lembrar que nosso trabalho não é punir, é proteger. Após a palestra, uma jovem policial se aproximou. Obrigada, ela disse, por ter coragem de admitir o erro. Isso me fez pensar em quantas vezes eu priorizei a regra sobre a pessoa. Marcos sorriu, um sorriso triste. Então use essa reflexão. Seja melhor do que eu fui. Meses se transformaram em 1 ano. Marcos ainda carregava a culpa pesada como pedra. Mas agora usava esse peso como combustível. Um dia, Carmen o chamou na sala.
Pedrinho tinha uma redação para mostrar. O título era Meu Pai, o Herói que Errou. O menino de 8 anos escreveu sobre como o pai cometeu um erro terrível, mas teve coragem de admitir e mudar. Marcos leu com lágrimas nos olhos. Não sou herói, filho. Mas obrigado por acreditar que posso ser melhor. E então veio o convite. O governador Augusto Meireles, agora recuperado e de volta ao trabalho, queria conhecê-lo. Marcos hesitou, mas sabia que precisava enfrentar aquilo. Ele foi ao palácio, escoltado por seguranças, até o gabinete privado. O governador estava sentado atrás de uma mesa imponente. Ele se levantou ao ver Marcos. Os dois homens se encararam, um que quase matou, outro que quase morreu. Senhor Ribeiro, o governador disse, a voz serena, sente-se. Marcos sentou, as mãos tremendo. Senhor governador, eu... Meireles levantou a mão. Eu vi sua coletiva, suas palestras, o trabalho que está fazendo. E vou lhe dizer algo. Eu poderia te odiar. Deveria, provavelmente. Mas eu não odeio. Sabe por quê? Marcos balançou a cabeça. Porque você fez algo raro. Você mudou. O governador tocou o peito, onde as cicatrizes da cirurgia ainda estavam. Isso aqui me lembra todos os dias que a vida é frágil. Mas também me lembra que as pessoas podem mudar. E você, Marcos, está provando isso? Marcos sentiu as lágrimas virem. Eu quase tirei sua vida. Como o senhor pode me perdoar? Meireles sorriu. Porque guardar rancor não me devolve os meses que perdi. Mas perdoar pode nos dar um futuro melhor. Eles apertaram as mãos. Foi um momento de cura. Não completa, nunca seria, mas suficiente para começar. Quando Marcos saiu do palácio, ele ligou para Carmen. Ela atendeu. Como foi? Ele respirou fundo. Doloroso. Necessário. E talvez, só talvez, redentor. Naquela noite, pela primeira vez em 1 ano, Carmen dormiu no mesmo quarto que ele. Não como marido e mulher ainda, mas como 2 seres humanos tentando reconstruir o que foi quebrado. Era um começo. 2 anos haviam passado desde aquela manhã fatídica. 2 anos de dor, aprendizado e transformação. Marcos Ribeiro não era mais inspetor. Não vestia mais farda, não carregava distintivo, mas talvez, pela primeira vez na vida, estava realmente servindo e protegendo. A sala de aula da ONG Novos Caminhos estava lotada. 40 jovens da periferia, a maioria negros, pobres, sonhando com uma chance de mudar suas vidas através do serviço público. Marcos estava na frente. Não mais o policial rígido de antigamente, mas um professor humilde, marcado pelas cicatrizes visíveis e invisíveis de seus erros. Pessoal, ele disse, segurando um código de trânsito. Hoje vamos falar sobre algo que muitos de vocês vão enfrentar se virarem policiais: o poder de escolher. Vocês podem seguir a lei cegamente, ou podem usar discernimento. E a diferença entre essas duas coisas pode salvar ou destruir vidas. Eu sei, porque eu destruí a minha ao escolher errado. Um garoto no fundo levantou a mão. Professor, mas se a gente não seguir as regras, não vira bagunça? Marcos sorriu. Boa pergunta, Rafael. E não é sobre não seguir regras. É sobre entender que as regras existem para proteger pessoas, não para machucá-las. É sobre saber quando uma regra está servindo o seu propósito e quando está apenas servindo o seu ego. Ele contou novamente a história da ambulância, pela 100ª vez. E cada vez que contava, doía igual. Mas era uma dor necessária, uma dor que salvava, porque esses jovens aprenderiam com os erros dele, não cometeriam as mesmas atrocidades. Uma garota nos fundos limpou uma lágrima. Professor, o senhor acha que o governador realmente te perdoou? Marcos pensou por um momento.
Sim, ele me perdoou. Mas sabe o que eu aprendi? O perdão dele, por mais importante que seja, não é o mais importante. O mais importante é se eu consigo me perdoar. E alguns dias eu consigo, outros não. Mas eu tento, porque é a única forma de seguir em frente. Após a aula, Marcos foi ao hospital, não como paciente, mas como voluntário. Toda terça e quinta, ele trabalhava na emergência do São Lucas, ajudando a organizar fluxo de pacientes, conversando com familiares nervosos, garantindo que ambulâncias tivessem prioridade absoluta. Doutora Helena, agora coordenadora do setor, o cumprimentou. Marcos, preciso que você ajude na triagem hoje. Estamos lotados. Pode deixar, doutora. Eles trabalhavam juntos agora. A médica que ele quase impediu de salvar uma vida e o policial que aprendeu tarde demais o valor de uma existência. Uma parceria estranha, mas poderosa. Às vezes, durante pausas para café, eles conversavam. Você já me perdoou de verdade? Marcos perguntou um dia. Helena tomou um gole. Perdoar é complicado, Marcos. Mas confiar que você mudou, isso eu faço. O programa de treinamento que Marcos ajudou a desenvolver, chamado Humanização em Farda, tornou-se obrigatório em todo o estado. Policiais novos e antigos precisavam passar por 20 horas de capacitação sobre empatia, discernimento e contexto. O vídeo de abertura era sempre o mesmo, a gravação da abordagem à ambulância, seguido pelo depoimento de Marcos. Este sou eu, cometendo o pior erro da minha vida. Aprendam comigo, não sejam eu. O governador Meireles, recuperado mas com limitações permanentes, tornou-se um defensor da reforma policial. Em seu discurso de reeleição, ele mencionou Marcos. Há 2 anos, quase perdi minha vida. Não para um criminoso, mas para a burocracia sem rosto. Mas daquele horror nasceu algo bom, uma reforma. Uma mudança. E tudo porque um homem teve coragem de admitir que estava errado e dedicar sua vida a consertar o erro. Na plateia, Marcos assistia ao lado de Carmen e Pedrinho. Seu casamento estava se reconstruindo, lentamente, dolorosamente, mas havia esperança. Carmen segurava sua mão. Estou orgulhosa de você, ela sussurrou. Não pelo que você foi, mas pelo que está se tornando. Marcos apertou a mão dela de volta, sem palavras. Uma noite, Marcos recebeu uma ligação inesperada. Senhor Ribeiro. Aqui é Paulo Henrique, o enfermeiro da ambulância. Lembra de mim? Claro, Paulo. Como posso ajudar? O enfermeiro hesitou. Eu queria te dizer que te perdoo. Demorou muito tempo, muito ódio. Mas eu vi o que você está fazendo, e eu perdoo. Marcos sentiu um nó na garganta. Obrigado, Paulo. Isso significa mais do que você imagina. Mas só uma coisa, Paulo continuou. Não pare. Não pare de contar essa história. Não pare de ensinar. Porque se você salvar uma vida com suas palavras, então talvez aquele dia horrível terá servido para algo. Marcos prometeu. E cumpriu. 3 anos depois, em uma cerimônia discreta, Marcos recebeu uma homenagem da Associação de Médicos de Emergência. Não pelo que fez, mas pelo que desfez. Por desmontar o orgulho que quase matou. Por ensinar gerações de policiais que humanidade vem antes de hierarquia. Ao receber a placa, ele olhou para a plateia e viu rostos conhecidos. Helena, Paulo, Juliano. Carmen, Pedrinho, agora com 10 anos. E lá no fundo, em uma cadeira de rodas, o governador Meireles. Eu não mereço isso, Marcos disse ao microfone. Eu quase destruí vidas. Mas talvez, só talvez, meus erros possam evitar que outros cometam os mesmos. Se isso acontecer,
Se uma única vida for salva porque alguém aprendeu com minha estupidez, então talvez aquele dia terrível não tenha sido completamente em vão. Após a cerimônia, o governador o chamou para conversar. Marcos, você transformou a maior tragédia em legado de mudança. Isso é raro. Meirelles sorriu. Mas não se esqueça, você ainda está pagando. Sempre vai estar. A culpa nunca vai embora completamente. Marcos concordou. Eu sei, senhor governador, e é justo que seja assim. Naquela noite, em casa, Pedrinho fez uma pergunta. Papai, você é feliz? Marcos pensou. Feliz não é a palavra certa, filho, mas estou em paz. E às vezes, paz é melhor que felicidade. O menino abraçou o pai. Quando eu crescer, quero ser como você. Marcos segurou o filho com força. Não, Pedrinho. Seja melhor. Muito melhor. Anos continuaram passando. Marcos envelheceu. Cabelos grisalhos apareceram. Rugas se aprofundaram. Mas cada linha em seu rosto contava a história de uma redenção conquistada com dor. Ele nunca esqueceu aquela manhã. Nunca perdoou completamente a si mesmo, mas aprendeu a viver com o peso e a transformá-lo em propósito. Na sala de aula, uma nova turma, novos rostos, mesma história. Pessoal, vou contar para vocês sobre o dia que eu quase matei um homem por causa de uma vaga de estacionamento. E sobre como esse dia me ensinou que ser correto, sem ser humano, é apenas crueldade com um nome bonito. E ele contava. Sempre contaria. Porque aqueles 15 minutos de rigidez se tornaram décadas de ensino. Aquele erro se tornou milhares de lições. Aquele quase homicídio se tornou incontáveis vidas salvas por policiais que aprenderam a diferença entre seguir regras e servir pessoas. Marcos Ribeiro nunca seria herói. Nunca seria redimido completamente. Mas se tornou algo talvez mais importante. Um exemplo vivo de que reconhecer o erro é o primeiro passo para consertá-lo. E que a maior força não está em nunca cair, mas em ter coragem de levantar, olhar para o abismo do que você causou e dedicar o resto da vida a garantir que ninguém mais caia da mesma forma. No final, a ambulância chegou ao hospital. O governador sobreviveu. A família se reconstruiu. E um homem que valorizava papel mais do que pessoas aprendeu, da forma mais dolorosa possível, que a humanidade não é fraqueza. É a única coisa que nos separa de monstros. Esta história termina aqui, mas a lição continua. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe. Se você trabalha com pessoas, lembre-se, regras existem para servir a humanidade, não para escravizá-la. Deixe seu comentário contando onde você está nos assistindo e se essa história mudou algo em você. Porque no fim, somos todos Marcos Ribeiro em algum momento. A questão é, vamos aprender antes ou depois da tragédia?